Olá, meus queridos, graças e paz. Como é que vocês estão? Eu particularmente estou bem e eu louvo a Deus pela oportunidade que nós temos, de podermos estar usando essa ferramenta, este vídeo, para darmos continuidade às nossas atividades. Não temos que de fato parar, por conta do período no qual nós estamos vivenciando. Este período requer bastante cuidado das nossas partes. Então, no vídeo passado, nós demos aí uma pequena palavra em relação aos cuidados, com a nossa higiene e no qual nós precisamos ter, para evitar a propagação do vírus. Então, se nós temos o objetivo de muito em breve retornar às nossas atividades presenciais, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, aquilo que está ao nosso alcance fazer, que nós possamos fazer. Então, que nós possamos estar utilizando a máscara de forma correta, nós possamos estar higienizando as nossas mãos quando estivermos na rua, em algum lugar, com álcool 70, estivermos também evitando as aglomerações e mantendo o distanciamento pessoal. E quando estivermos em casa, temos o nosso cuidado para lavar sempre as nossas mãos com sabão, para evitar que de fato nós sejamos contaminados ou também que nós possamos contaminar outras pessoas. Eu espero que todos nós possamos colocar isso em prática. Então, essas são as ferramentas que nós temos para evitar que esse vírus se espalhe ainda mais. Então, que nós possamos de fato fazer a nossa parte. Pois bem, hoje nós iremos trabalhar uma temática de fato muito especial, que é seguindo os ensinamentos de Jesus ou seguindo a Jesus. E por que eu trago essa temática para as nossas vidas hoje? Porque ela é uma temática que é muito importante e nós precisamos entender os benefícios que seguir a Jesus nos traz. Porque seguir a Jesus nos dá a oportunidade de crescermos a nossa fé cristã, nos dá a oportunidade de crescermos nos nossos relacionamentos pessoais, familiares. Então nós temos muitas oportunidades ao observar os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. Então, para que nós possamos crescer a nossa fé no nosso relacionamento com Deus, precisamos colocar esses ensinamentos em prática. Para que nós possamos crescer nos nossos relacionamentos pessoais ou familiares, nós precisamos colocar esses ensinamentos em prática. Então, por isso, essa temática é muito importante para as nossas vidas. Seguindo a Jesus ou seguindo os ensinamentos de Jesus. Jesus tem muito e teve muito que nos ensinar. A palavra de Deus, quando se refere a Cristo, as histórias que falam do Senhor Jesus, nos traz bons exemplos, vamos dizer assim, para que nós possamos praticá-los em nossas vidas. Então é por isso que eu tenho dito que essa é uma temática muito importante. Então nós precisamos seguir a Jesus, seguir os seus ensinamentos. O tempo é muito oportuno para que isso aconteça nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que vocês já devem ter ouvido, ou até mesmo já devem ter lido na Bíblia, que é a parábola do semeador. Essa parábola ela foi contada por Jesus e você pode aí estar se perguntando, mas o que é parábola? Era uma forma que era muito utilizada nos tempos passados e que Jesus também utilizou muito esta forma, essa narrativa chamada de parábolas. Era uma espécie de reflexão para fazer com que as pessoas pudessem entender melhor, com uma maior facilidade, aquilo que Jesus estava tentando passar para elas. Então, existiam nessas parábolas algumas verdades espirituais que Jesus queria que aquele povo entendesse, então ele falava para o povo através de parábolas. Então, parábolas são narrativas, são reflexões que eram utilizadas para o melhor entendimento das pessoas. Então, você já sabendo o que é parábola, agora nós vamos de fato contar a narrativa da parábola do semeador, que foi contada por Jesus. Então, Jesus ele conta essa parábola e ela se encontra em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23. Nós podemos dividir essa parábola em dois tópicos.
do primeiro versículo até o versículo 9, que é onde Jesus conta a parábola, e depois do versículo 10 ao versículo 23 é onde ele vai explicar a parábola. Ok? Então nós vamos começar fazendo uma breve narrativa do significado na história dessa parábola, aliás. Depois a gente vai trazer o significado para que nós possamos entender e colocá-la em prática. Vamos lá? Gostaria de pedir a você que pudesse também pegar a sua Bíblia, dar uma lida de forma minuciosa. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, que aí eu estarei tirando as suas dúvidas e lhe explicando o que de fato significa essas parábolas. Ok? Beleza? Pois bem. Então, a parábola que eu irei falar para vocês, como já disse, ela se encontra em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23. Então Jesus estava em meio a uma multidão e ele começa a contar uma parábola dizendo assim: um certo homem, um semeador, saiu a semear, saiu a jogar as sementes, saiu a plantar. E existia 4 tipos de terra nesta parábola. E Jesus vai mencionar todas as 4 tipos de terra. E a primeira terra que as sementes caíram foi justamente a terra na beira do caminho. E o texto da parábola vai dizer que a semente caiu na beira do caminho, vieram as aves dos céus e as comeram. Acabou as sementes. E a outra terra em que também caiu semente foi a terra que tinha muitas pedras nos pedregais. Então, essa terra que caiu, ela caiu a semente ali e ela não conseguiu germinar, porque tinha muitas pedras e não conseguia fazer com que as raízes daquela semente fixassem, se aprofundassem, porque não tinha terra de fato suficiente. Então aquelas sementes estouraram, elas germinaram, mas elas não conseguiram obter da terra os nutrientes suficientes para permanecerem vivas. Então vinha um sol muito escaldante e queimou aquela semente. E o outro tipo de terra foi a terra entre os espinhos. Então a semente caiu entre os espinhos começaram a crescer e sufocaram aquela semente. E ela também não deu frutos. Mas aí veio a terra boa, a terra fértil. A semente que caiu nessa terra, ela germinou, conseguiu tirar daquela terra substâncias suficientes para o seu crescimento, e ela foi crescendo viçosa, verde, e na estação apropriada ela começou a dar frutos, e muitos frutos. Mas aí você deve estar se perguntando: mas o que Jesus estava querendo falar com aquele povo? E hoje, o que é que essa parábola fala aos nossos corações? Essa parábola ela tem muitas temáticas, mas eu quero trabalhar com vocês a temática dos solos, das terras. Que tipo de terra nós somos? Será que nós somos aquela terra que está à beira do caminho? Ou será que nós somos aquela terra cheia de pedras? Ou cheia de espinho? Ou será que nós somos a terra boa, a terra fértil, a terra que recebe a semente, que dá frutos em sua estação própria? Vamos refletir sobre isso? Pois bem, a terra que estava na beira do caminho é aquela terra que recebe a semente, que é a palavra de Deus, mas como ela está à beira do caminho, o inimigo das almas, o inimigo das nossas vidas, ele vem e as roubam e as tiram de nós, não permitindo que aquela semente brote nem dê frutos. Nós precisamos tomar muito cuidado para que os nossos corações não sejam essas terras que estão na beira do caminho.
A outra terra é a terra que se encontra com pedregais. Será que os nossos corações estão cheios de pedras e não tem areia, barro suficiente para fazer germinar as sementes e fazer com que elas continuem progredindo no seu crescimento para dar frutos? Precisamos tomar muito cuidado com essas terras que estão cheias de pedras, porque muitas vezes elas nascem com bastante alegria, com bastante vigor, mas as suas raízes elas não conseguem se aprofundar, elas não conseguem se fixar para tirar do solo os nutrientes necessários para o seu crescimento, e logo vem as dificuldades, faz com que essa semente se ofenda e ela não consiga dar continuidade no seu crescimento. Precisamos tomar cuidado para não nos encontrarmos na condição de corações cheios de pedras. Precisamos também tomar cuidado para que os nossos corações não sejam as terras cheias de espinho, onde as sementes que representam a palavra de Deus caem, mas que os desejos do mundo, as ilusões que muitas vezes o mundo nos oferece, não ofusquem a palavra. E muitas vezes o mundo tem nos oferecido grandes pratos, grandes banquetes que aos nossos olhos parecem ser bons, mas que nos levam a um caminho de perdição. E precisamos tomar muito cuidado para que as ilusões mundanas, as coisas do mundo, não chamem a nossa atenção e ofusquem a importância da semente chamada Palavra de Deus. Mas que os nossos corações eles sejam a terra boa, a terra fértil, aquela terra que está desejosa de receber a palavra e de dar as substâncias necessárias para a semente, para que esta semente brote, cresça e no tempo certo ela comece a dar frutos. O meu desejo é que os nossos corações eles continuem e permaneçam sendo sempre as terras boas, as terras férteis, as terras que estão desejosas de receber essa semente e que no tempo certo nós, como pessoas, como terras boas, como terras férteis, possamos dar frutos e bons frutos para a glória de Deus. Então, são essas verdades espirituais que Jesus queria falar com aquele povo, naquele período, no seu tempo. Mas essas verdades espirituais também falam aos nossos corações hoje. Como eu disse, que nós escolhamos ser as terras boas, as terras férteis, e que no tempo certo nós possamos dar frutos e que esses frutos permaneçam para a glória de Deus. Neste momento eu gostaria de orar por sua vida, orar por sua família, orar para que Deus nos dê discernimento, nos dê sabedoria da sua palavra e que não venhamos apenas a ficar no ouvir a palavra, mas que nós possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus e seguir os seus passos, porque é a melhor coisa que nós temos a fazer. Então eu gostaria de orar por você neste exato momento. Feche os seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, louvado e exaltado, ó Deus, seja o teu nome. Pai, neste momento eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas imperfeições, te pedir, ó Deus, que o Senhor possa retirar dos nossos corações aquilo que não é do teu agrado, mas colocar em nós o desejo de te servir e de te adorar na beleza da tua santidade. Pai, neste momento nós tivemos aqui, ó Deus, uma pequena reflexão da tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, ser as terras boas que recebem a tua palavra e que esta palavra germine nos nossos corações a ponto de dar bons frutos, que esses frutos permaneçam para a glória do teu santo nome. Que nós, Pai, possamos diminuir a cada instante, mas que só o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Neste momento, ó Deus, eu venho te pedir uma bênção especial em favor, ó Deus, de cada adolescente
favor, ó Deus, de cada família aqui representada. Enche as tuas santas mãos, derramando, ó Deus, direcionamento, derramando bênçãos, derramando, ó Deus, discernimento da tua palavra e entendimento. Para que esses adolescentes, eles possam, ó Deus, praticar a tua palavra, os teus ensinamentos e te seguir de uma forma, ó Deus, em que a tua luz brilhe em cada um deles. Que eles possam, ó Deus, transformar o seio familiar no qual eles vivem, que eles possam, ó Deus, transformar o seio social no qual eles vivem, mas que eles possam mudar, ó Deus, as suas vidas, e tudo isso para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, e através desta ferramenta, deste vídeo, podermos compartilhar da tua palavra e da tua vontade. Obrigado, Senhor, continua guiando os nossos passos e fazendo a tua vontade em nós, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e é esta vontade que nós queremos para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina, hoje, amanhã, para todo sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado por acompanhar mais este vídeo. O meu desejo é que muito em breve nós possamos estar juntos e compartilhando, falando do amor de Deus, olhando nos olhos, eu podendo ver vocês, podendo receber o feedback, o retorno daquilo que vocês estão entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, a gente vai tentando tirar as dúvidas de vocês. Então eu espero que isso muito em breve volte a acontecer, porque de fato eu já estou com muita saudade de vocês e eu espero que vocês também estejam sentindo muita saudade das nossas aulas, dos nossos encontros aos sábados. Mas enquanto isso não acontece, vamos trocando esse feedback aqui. Qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo nos vídeos, vocês mandam um alô para mim, aí o professor vai tentar explicar de uma forma mais reflexiva, tentando usar aí algumas parábolas para que vocês possam entender melhor o que Deus tem falado nos nossos corações. Que Deus continue abençoando vocês e que Ele guie as nossas caminhadas. Muito cuidado, ok? E que nós, muito em breve,